Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Iremos meditar a liturgia do 16º domingo do tempo comum. A liturgia tem como primeira leitura Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. A segunda leitura Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 18. E o Evangelho, Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. No domingo passado, nós fomos convidados a refletir sobre o missionário. Agora a nossa atenção se volta para o pastor. Esta linda progressão, que entre outras coisas espelha como nasce e se desenvolve de fato uma comunidade cristã, não foi procurada por Marcos ao escrever seu evangelho, mas foi certamente proposta pela igreja ao preparar a liturgia da palavra deste domingo. O Evangelho de hoje nos sugere várias reflexões distribuídas ao longo de uma viagem de Jesus, de uma margem à outra do lago de Tiberíades. É uma cena simples e sugestiva, especialmente se a imaginamos ocorrendo nesta mesma estação em que a estamos comemorando, isto é, no calor do estio europeu. Tendo voltado de sua missão, os apóstolos se reúnem em volta de Jesus para lhe contar tudo o que tinham feito e ensinado. Deviam estar felizes, mas também muito cansados, porque Jesus os convida a descansar um pouco sozinhos num lugar deserto. Aqui se abre uma janela para conhecer as condições nas quais vivia Jesus naqueles tempos. Quando chegaram de barco à outra margem do lago, notaram que uma multidão os havia precedido, instituindo suas intenções. Não é de se estranhar que as multidões a pé cheguem antes dos apóstolos que vêm de barco. Basta pensar que eles começaram seu descanso já no meio do lago, remando devagar ou parando por alguma hora para pescar. Quem atravessou o lago de Tiberíades em tempo de bonança sabe quanto isso devia ser natural para pessoas cansadas e desejosas de calma. Ao ver a multidão que o espera, Jesus não se irrita pelo descanso interrompido, mas recomeça com calma a ensinar ao povo. Destes diversos momentos e temas, a liturgia focaliza um em particular, em relação ao qual lê todo o resto do episódio. É o momento fixado de modo estupendo com as palavras: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eis o que se entende quando se diz que a tradição não é senão a escritura lida na igreja e pela igreja. A liturgia de hoje não acrescenta algo a mais ou alheio à palavra de Deus, mas somente a atualiza, situa-a num contexto e assim a ilumina de uma nova luz e a torna mais concreta. É como partir o pão da palavra para distribuí-lo às multidões. Lida deste ângulo litúrgico, toda a palavra de Deus desta leitura se apresenta como um discurso feito aos pastores e sobre os pastores, mas de modo que seja ouvido e seja útil também às ovelhas. O discurso aos pastores começa com as palavras de Jeremias na primeira leitura e começa num tom meio ameaçador. Ai dos pastores
que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho. Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, sem dele vos ocupar. Reunirei o que restar das minhas ovelhas. Essas últimas palavras se referem claramente à cena evangélica de Jesus, o pastor prometido em Jeremias, que se ocupa com as ovelhas. Entramos, assim, na parte positiva do discurso aos pastores, que tem como foco a ação exemplar de Jesus. Poderíamos dizer que somos chamados a estudar hoje a pastoral de Jesus. Esta pastoral tem dois momentos fortes: o cuidado das multidões e o cuidado dos futuros pastores. Jesus nos abre nesse evangelho como um bispo ideal que se entretém com prazer e longamente à parte com seu clero, sem, todavia, esquecer um instante sequer o resto de seu rebanho, mas antes disposto a deixar tudo para correr ao seu encontro. As primeiras palavras do trecho evangélico apresentam-nos Jesus que se retira com os apóstolos para descansar e rezar junto. Estamos no início de uma sessão do Evangelho que se desenvolve entre a saída da Galileia e a ida a Jerusalém. Sessão na qual Jesus passa quase todo o tempo na formação de um grupo de discípulos que deverão ser, depois de sua morte, os animadores e os pastores da comunidade. Procedendo assim, ele não abandona o povo para cultivar uma elite, não se separa das massas, somente procura seu bem de modo diferente. Toma providências em vista do futuro de seu reino. Hoje, diríamos, preocupa-se com o futuro da igreja. É, portanto, exímio pastor aqui também. É o príncipe dos pastores, como chama São Pedro, isto é, o pastor dos pastores. Nesta formação dos futuros chefes das comunidades, Jesus alterna a ação, o envio e missão, e a contemplação, o contato com as multidões e a solidão com ele. Nessa última, ele os educa à oração, e é num desses momentos que ensina aos discípulos o Pai Nosso e os instrui sobre os mistérios do reino. Jesus não trata, entre aspas, os padres como colaboradores externos ou como subalternos, mas como amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos. Deste modo, pouco a pouco, retira deles o ânimo inato do mercenário e cria neles a alma do pastor, daquele que está pronto a oferecer a vida pelas ovelhas e pelo reino. Desta cena de Jesus com os apóstolos, de repente se apresenta a segunda parte do Evangelho, Jesus e as multidões. Como Jesus se comporta com a multidão de povo que o precede no outro lado do lago? Não certamente como um funcionário rígido, observador do próprio horário de trabalho e zeloso, guardião da própria privacidade, nem como alguém que está sempre na cátedra. A primeira reação é, com efeito, a comoção, isto é, algo que abrange todo o ser daquele povo, não só sua mente ou sua alma. A frase de Marcos, compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, não se explica senão como um eco indireto de uma exclamação de simpatia e de compaixão que Jesus deixou fugir ao ver chegar de todas as partes aquela gente vestida de trapos, com o rosto queimado de sol e de fadiga. A frase traduz um sentido de ternura infinita e lembra a outra frase de Jesus: tenho compaixão desse povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Notemos que essa multidão não veio para se saciar de pão, como aconteceu em outra oportunidade, isto é, por motivos interesseiros e tacanhos. A multiplicação dos pães acontece depois, não nesse episódio. Veio porque não tem ninguém a quem recorrer, e de surpresa encontrou, enfim, alguém que não as despreza
mas lhe dá uma esperança. Religiosamente, são pessoas à margem da lei que não conhecem ou não podem observar. Os fariseus e os escribas as denominam com desprezo homens da terra. Politicamente, só se pensa neles para lhes cobrar os impostos e contribuições, ou como faziam os zelotes, para alistá-los em movimentos de revolta destinados ao massacre. O espetáculo, ficando naquilo que sabemos sobre as condições sociais e econômicas do tempo do povo rural da Palestina, devia ser realmente lamentável. Jesus se compadece diante de sua humanidade humilhada e ofendida. E mais ainda, diante de sua necessidade e sua espera do reino de Deus. É instrutivo para nós aprender o Evangelho que diante desse proletariado esfarrapado, como definiu a historiografia, Jesus não faz discursos inflamados de revolta social, mas se põe a ensinar-lhes muitas coisas. Certamente coisas que diziam respeito ao reino de Deus, o que deviam fazer para entrar nele, que nele eram os primeiros. Jesus ensina as multidões, as eleva, as faz tornarem-se homens extremamente através da fé. Não protela o discurso do reino para quando estivesse de barriga cheia. A multiplicação dos pães vem em seguida, no Evangelho, ao episódio de hoje, mas o segue, não o precede. Ela é o prêmio para quem procurou antes o reino de Deus e sua justiça, não a condição para podê-lo procurar. Há muito a refletir sobre isso. Talvez alguns de nossos discursos sobre evangelização e promoção humana devam ser redirecionados para que sejam mais conformes à lógica do Evangelho. Dizia acima que o discurso de hoje é dirigido aos pastores, para que ouçam as ovelhas. Há, com efeito, diversas coisas nessa liturgia que dizem respeito especificamente a eles. Diz-se que as multidões procuram, ou melhor, acorrem a Jesus. E isso nos recorda que as ovelhas da igreja não devem esperar sempre passivamente que alguém as vá procurar, conquistar, solicitar, com a impressão de lhes pedir a cada vez a esmola de seu tempo ou de alguma outra coisa. O bom pastor vai à procura da ovelha, mas também a boa ovelha deveria ir à procura do pastor. Não procurá-lo somente quando é para abençoar ou celebrar um casamento. Procurar e oferecer-se. Ninguém, com efeito, nem mesmo o Papa, é na igreja somente pastor, mas também ovelha. E ninguém é somente ovelha, mas também pastor, isto é, responsável de algum modo pelos irmãos do reino. Por que então deixar tantas vezes o próprio pastor no isolamento moral e físico, além de criticá-lo por não fazer o suficiente pelas crianças, pelas mulheres, pelos idosos, pelos doentes, ou por ir sempre para as mesmas pessoas? Muitas comunidades cristãs refloresceriam se houvesse um contato maior e um intercâmbio mais vivo entre o clero e os leigos, e se cada um pudesse experimentar a alegria de pôr a serviço o próprio carisma, seja grande ou pequeno. Outra coisa para as ovelhas está contido no lindíssimo Salmo responsorial, e é a confiança sem medida que devem ter em Jesus pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo, preparais a minha mesa. Eis que agora o pastor prepara de verdade diante de nós uma mesa, a mesa de seu corpo e de seu sangue. Também nós podemos dizer com o salmista: o meu cálice transborda de felicidade e de graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me,
como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.